Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, uma forma de encontrar um espaço de calma no meio de todo aquele barulho que fica na nossa cabeça, sabe? Um lugar onde, olha só, a ansiedade sobre o futuro e aquele peso do passado simplesmente não conseguem nos encontrar. Vamos começar com essa pergunta aqui que já dá o que pensar. Para pra pensar um pouco. As preocupações que tomam conta da mente, quantas delas são sobre algo que já foi, que não dá para mudar, ou então sobre algo que talvez nem aconteça? Quando a gente para ver, é uma constatação bem forte, não é mesmo? Agora imagina só, e se fosse possível acessar um lugar aí dentro, um refúgio mesmo, onde toda essa confusão simplesmente para. Um lugar de paz de verdade que não depende de nada lá fora para existir. É sobre esse lugar que a gente vai conversar hoje. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Porque para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa olhar bem para a raiz do problema, né? A verdadeira fonte de grande parte da nossa inquietação do dia a dia. A verdade é que a nossa mente funciona meio que como uma máquina do tempo que não desliga. Ou ela tá lá atrás, repassando conversas, mágoas, erros, ou tá lá na frente, projetando mil cenários, medos, expectativas. E a gente acaba ficando preso no meio, entre a culpa do que passou e a ansiedade do que virá. E é exatamente aqui que entra o nosso conceito principal. É um termo que vem de um texto espiritual chamado Um Curso em Milagres, e que dá um nome para esse refúgio que a gente tanto busca, o instante santo. Então, o que é isso na prática? O ponto-chave é que não se trata de nada místico ou super difícil de alcançar. É um momento de clareza, um instante, só um, em que a gente consegue dar um passo para fora daquele turbilhão de pensamentos e, simplesmente, estar aqui, estar presente de verdade. Pensa nisso como um ato de se dar permissão, de soltar as rédeas. É quase como dizer para si mesmo, olha, por este exato momento, eu não preciso consertar o que já foi e nem preciso garantir o que vem pela frente. Eu só preciso estar aqui. É uma sensação de liberdade imensa. Certo, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas como é que isso funciona na correria do dia a dia? Como a gente traz essa paz para a nossa rotina? Vamos ver como isso se aplica na prática. O mais interessante aqui são essas que são como se fossem as portas de entrada para esse estado. São escolhas bem pequenas, quase invisíveis. Sabe quando alguém fala algo que irrita? A escolha é não sair respondendo no piloto automático. Surge um pensamento de julgamento sobre alguém? A escolha é só deixar ele passar, sem se agarrar. Numa discussão, em vez de já ir preparando a resposta, a escolha é respirar. São essas pequenas pausas que criam o espaço necessário. E é exatamente aí, nesse espacinho, nessa fração de segundo que a gente cria ao não reagir, que algo novo pode finalmente acontecer. A paz não é algo que a gente força ou fabrica, é algo que a gente permite entrar, assim que a gente para de lutar. Mas é claro, existe um obstáculo. Se fosse tão simples, a gente viveria em paz o tempo todo, certo? E o principal obstáculo é o hábito mais antigo que a gente tem, essa atividade sem fim da nossa própria mente. A mente tem as suas funções e muitas vezes ela acha que está ajudando. Ela fica revivendo mágoas para tentar nos proteger de dores futuras. Ela cria um monte de expectativas porque ela busca segurança, busca controle. Ela está o tempo todo em modo de defesa. Só que o problema é que, ao fazer tudo isso, ela acaba nos prendendo num ciclo de sofrimento. E a consequência mais séria disso tudo é que a gente perde a única coisa que realmente existe, o momento presente. A vida acontece é aqui. A cura para uma dor do passado acontece no agora. A construção de um futuro melhor acontece, adivinha, também no agora. Quando a gente vive só na mente, a gente perde a vida. Então, como é que a gente sai dessa armadilha? Qual é a chave, a grande virada que nos traz de volta para o presente? E aqui vem a parte que eu acho mais libertadora de todas. Para acessar essa paz, não é preciso ter todas as respostas. Não precisa ter resolvido os problemas com dinheiro, no relacionamento, na saúde. Não é um prêmio que se ganha por ter uma vida perfeita. Ele só pede uma única coisa. E não é esforço, não é mérito, não é luta. É simplesmente disponibilidade. Uma abertura. Um sim que a gente dá por dentro, por um momento de paz. E o que significa estar disponível? Significa estar disposto a fazer aquela pausa que a gente viu antes. Estar disposto a não ter a última palavra numa briga. Estar disposto a, por um instante, permitir que as coisas sejam como são e confiar que existe uma paz esperando do outro lado dessa permissão. Quando a gente realmente para e se torna disponível, a percepção toda muda. A gente começa a sacar que tudo aquilo que buscamos tão desesperadamente lá fora, a paz, o amor, a conexão, na verdade já mora aqui dentro.
só esperando um espacinho para aparecer. A grande revelação é esta: não há nada a esperar. O sagrado, o eterno, a plenitude, não está num futuro distante ou num paraíso depois da vida. Está tudo contido, inteirinho, neste exato momento presente, se a gente tiver a coragem de simplesmente estar nele. E para a gente fechar, essa ideia resume tudo perfeitamente. Os problemas talvez continuem ali. O mundo não vai se transformar de uma hora para outra. Mas ao mudar a nossa perspectiva interna, ao encontrar essa paz no agora, a nossa experiência do mundo se transforma por completo. E no fim das contas, essa é a única mudança que realmente importa.